Como são as coisas, né? É, avaliando coisas que eu não repanoramizei, né? O que é você deixar uma rede social aberta quando você apaga um monte de questões que estão em aberto e deveria deixar os próprios registros? Em meio a tudo que eu vivo, né? Aí, entre situações várias, né? O que é a gravidade de você não engolir o que as pessoas acham que pode fazer, independente de você fechar uma rede social. Minha rede social tá, entre aspas, entrando no... Como é que é o que ele tá escrevendo aqui? Opa! Além dele ter deixado fechado as outras redes sociais, como uma coisa chama a outra, né? O arrependimento, as coisas de não ter achado uma defesa e ter virado um efeito dominó sobre as coisas, né? Implicou por vezes eu desbloquear e ter um tempo de voltar, querer apagar minhas escritas, que é igual uma idiota justificando um monte de situações com esse cara enquanto ele me ligou infernalmente. Aí entre não conseguir bloquear, ligar infernalmente, aí como que ele colocou aqui? Então eu vou entre as teorias de implorar, né, ao jogo escroto dele, de covarde, o que é muito grave, né? Ele colocando, como é que ele colocou aí? Eu vou deixar agora isso bem registrado. Aí ele não consegue ter contato comigo há bastante tempo. Agora eu tenho uma nova foto do pênis dele que ele mandou. Ele tá entendendo que mandar a foto, ele tá, é o procedimento, o recurso que ele usa. Aí como é que ele é que ele colocou? Eu vou te mostrar a sua vadia. É, você é minha prostituta, vai ser minha esposa. Como é que ele tá escrevendo uma coisa aí que parece que abriu? Não sei o que lá na sua bunda, não sei o que. Eu tô fingindo não ouvir o que você tá falando, então eu vou retomar. Como as coisas começaram, ainda bem que a gente teve uma rede social ativa o tempo todo. E o que são gravidades mesmo sobre pontuar ateus e não ateus e praticantes, que são os que ficam embaixo das abas, estuprando e fazendo toda forma de maldade pelo tempo que foi dado, o que foi uma condição atípica e o tempo que foi dado a ele para entender o que são pessoas e culturas de fato. Como, né, só que eu não tô com paciência para falar isso hoje, mas eu quero retrospectivar sim, porque isso implica no meu histórico, na minha verdade, na minha condição, os danos morais em que eu tenho que receber. E até que ponto a gente ia ao regime de regras e dizer até que ponto a Constituição de fato tem que estar em todos os lugares. Então o sujeito acha que é um estuprador livre, que é um bonde foda livre, sabe? Hoje lembrando aqui eu dentro daquele espelho, dentro daquele... me olhando no espelho, eu tava aqui até agora com a dona Gilca, né? Ela tava vendo ali, assistindo, então sempre quando eu tô com uma pessoa que fez parte, tá sempre falando sobre as coisas que acontecem ali. A criminalidade aqui junto comigo, não me deixando sozinho algumas vezes, ainda que eu coloco pontos e pontos, minuciosidade sobre como eu categorizo pessoas que não atribuem o meu conceito de valor, de constituição e de seriedade como os princípios de liberdade que eu conquistei e as coisas que eu vim colocando. Então, hoje realmente, vamos deixando bem registradinha a coragem dele, o jogo dele, ele tá... A gente vai ter que resolver isso aí também. Porque ele não só é a porta dos outros, como ele tá dizendo que a minha porta não tem chave, né? Então, e eu xinguei sim ele de todos os nomes, até porque não é pouca coisa que ele merece, eu não achei mais nomes. Pra gente colocar o que são achados, como ele tá colocando que ele são os reis da religião, né? Que conquistaram isso, fizeram isso, lutaram isso, por mal ou bem, não sei o que, questões de guerra, de luta e o caralho a quatro. Eu virei, pois é, os princípios de um mínimo de seriedade e fidelidade sobre regras e isso, ou que edificaria não necessariamente a trindade de outra religião que eles não consideram como que seria o mínimo entre eles, não existe. Ele, né, implorando um monte de coisas, em teoria, né, de toda... Um cara que não me conhece pessoalmente, quem somos ao longo do tempo. Em questão de conhecer pessoalmente, não conhecer pessoalmente, ele tá precisando riscar o fósforo. E como que eu avisei?
Então se tornou algo muito mais grave e aí foi muito bem traduzido, que foram as conveniências e o que é de fato que deve acontecer sobre a quem justificar regras, princípio de liberdade, rede social acima de qualquer coisa. Algo muito triste, muito grave, então deixa ele ameaçar bastante, foi bom, né? Deixar a rede social aberta mais uma vez, porque aí ele mandei ele não clicar nas minhas coisas e novamente deixar aonde ele tá achando, né? Então ele tá dizendo que, né, tem poder bastante, que seria o poder caso quisesse ter conhecido isso, aquilo, ou dizer que tinha perante tudo que ele viu acontecer, tudo que foi colocado. Pois bem, deixa estar. Vamos registrando aqui as coisas, que é o sujeito a qualquer coisa, ele achar que ele é o rei do pau, que ele vai ganhar méritos nas minhas costas ou méritos nas minhas costas. É um cara que alarma muita atenção e não é só a questão dele em si. É um cara que trabalha em obra, é um preto, é um árabe e usa o recurso muçulmano com várias redes sociais e não é só ele. Então nós temos uma pauta bem grande para colocar aqui. Ele não tem contato algum. O último foi uma tragicidade enorme. Aquilo que buscou como se eu tivesse tomado um tiro. Como que eu tentei usar o recurso, todos os recursos possíveis de dizer que inclusive eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Né? E que não poderia ser tão assim. Não, é muito pior. Então vamos seguindo. Deve ter muito dinheiro mesmo. Não dá muito afim de brincar, né?